Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então aí dar continuidade, né, ao nosso tema. Nossa primeira aula eu propus para que vocês fizessem a sua própria linha do tempo, porque nós vamos entrar numa linha do tempo baseada na arte. Então, para que primeiramente você entendesse o que é uma linha do tempo, né, e para que serve uma linha do tempo, eu pedi para que você fizesse a sua própria linha do tempo. Então, que você colocasse aí o primeiro ano de nascimento e no decorrer da sua linha, todos aqueles anos que foram marcantes e especiais, talvez com um acontecimento feliz ou um acontecimento triste, mas algo que fosse relevante aí para sua história. Fui questionada por alguns alunos sobre só tenho 15 anos, né? Não tenho nada, não vivi nada de interessante. Mas se você for pensar e buscar lá no seu passado, conversando com seus pais, seus colegas, você vai lembrar de muitos acontecimentos. Talvez o ano que você nasceu, quando você começou a falar, andar, a primeira vez que você entrou na escola, o ano que você mais gostou, talvez o primeiro namoradinho, ou uma Copa do Mundo que foi marcante, ou um acontecimento histórico, algo que realmente foi triste, que você perdeu e não gostaria de ter perdido. Então tem muitas coisas que a gente pode colocar numa linha do tempo. Independente se você se você tem 11, 10, 15, 20, 50 anos. Né? Uma linha do tempo é a sua vida. Então eu tenho certeza que tem muitas coisas aí que nem você lembrava, na é verdade? Então o intuito de se realizar uma linha do tempo é exatamente esse, principalmente de pesquisa, para você saber o que foi que aconteceu, quando foi o ano que foi, e de registro, para você ter aí na memória, ter como base para você poder seguir aí a sua história, ok? Então, a linha do tempo é realmente importante, ela é uma terapia, ela faz com que você retome acontecimentos que ficaram para trás, que foram escondidos, que foram esquecidos por você e que muitas vezes preenche aí um sentimento, o coração da gente com um sentimento que desconhecido ou que talvez faça muito tempo que você não sinta. Tá? Então, esse era o intuito de você realizar a sua linha do tempo. Então, eu pedi para vocês colocarem elas em ano e depois fazerem, né, uma parte artística com a escrita. E que se tivesse alguma coisa muito importante e que você não quer que eu leia ou que eu decifre, porque somente eu que vou ver, né? Os colegas não têm acesso. É só você pôr uma sigla, um código, alguma coisa. Mas ela tem que ser importante para você, ela tem que estar visível para você. Você sabe o que significa, você que viveu, tá? Então não se preocupem com isso, ok? Então essa era a nossa primeira atividade da linha do tempo. E aí, nós vamos então ver um pouquinho agora sobre a linha do tempo na arte. Então, o passado no presente. Então, estou aqui com uma página da apostila de vocês, porque eu sei que muitos ainda não pegaram a apostila, não retiraram a apostila no colégio. Então, para não prejudicar ninguém, eu estou colocando a foto que eu estou usando da apostila, tá? Então, é essa página, a página 3, que hoje eu vou falar com vocês da apostila, somente essa, tá? Mas busquem aí a apostila o mais rápido que vocês puderem, até porque tem o kit art que você vai usar na confecção aí do seu trabalho bimestral, que vai ser uma prática novamente, ok? Então é importante que você tenha aí a apostila e o kit art em mãos. Então a nossa apostila do quarto bimestre, ela começa, né, relembrando a gente alguns movimentos artísticos, lembrando que o nono ano é o fechamento de um ciclo, é o ano que vai fazer com que você deixe para trás uma parte legal aí da sua história, que é o Fundamental 2, e agora você entra num novo ciclo que é o ensino médio, tá? Então, tudo que você tinha que ter visto de história da arte até a modernidade, você viu lá do sexto ano com a pré-história até hoje, ok? Então a gente já passou por todos os períodos da história da arte. Pode ser que alguns você não se lembre, pode ser que alguns tenha realmente não sido passado por seguirmos, né, uma apostila, um método. Porém,
os grandes e principais momentos e movimentos artísticos vocês viram e vivenciaram dentro da arte no colégio, ok? A partir do primeiro médio, é retomado tudo isso com um novo olhar. Então, primeiro médio, primeira aula do primeiro médio, para história, mas com um olhar mais voltado para o vestibular, tá? Para o que é cobrado em vestibulares ou em concursos, ok? Então, você vai relembrar todo o período artístico, todos os principais períodos artísticos, novamente, porém com um novo olhar, ok? Até chegar no terceiro médio, onde você entra na idade, no período artístico da idade contemporânea. Então, é onde a gente vai ver, passa pelo modernismo e depois chega na idade contemporânea, onde nós vemos o que está rolando no mundo hoje, ok? E é bem legal. Então, a linha da história da arte é algo bem interessante. A apostila de vocês vai trabalhar sobre essa linha da arte, depois ela vai entrar na linha da dança, começando lá no balé clássico, e indo aí um pouquinho mais avançado para a dança contemporânea, ok? Com a Marta Gargan. Depois nós também vamos ver sobre intervenção, que é um estilo, né, de apresentação artística. Então a gente vai ver sobre a intervenção, vamos falar sobre os museus, sobre tudo isso que está bombando aí muitas vezes na internet em relação à arte e a museu, principalmente quando são questionadas, né, as suas ações. Então a gente tem quando uma arte foi confundida com sujeira, temos aí também quando um abacaxi é confundido com arte. Eu vou até citar um pouquinho de Banksy, de se é arte ou não é arte, e a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Depois a gente vai ver os limites da arte, onde a gente vai ver as visões, e vamos falar um pouquinho aí sobre enxergando, né, com os sem olhos. Então a gente vai ver sobre o tato, sobre a vibração do corpo, sobre os museus que colocam ali em libras, né, em braille, ou a arte propriamente dita em 3D, para as pessoas que não enxergam sentir. A gente vai falar sobre balé de cegos e vamos falar um pouquinho sobre música, ok? Então, essa vai ser a nossa apostila do quarto bimestre. Mas o foco maior é na linha da arte, é na história da arte, é nesse foco maior que a gente vai trabalhar, ok? Lembrando que o quarto bimestre ele é um pouquinho mais curto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui na página nós temos uma pequena linha do tempo, uma linha da arte, o que é bem interessante. Então, ao longo do seu estudo no ensino fundamental, você aprendeu que a arte acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Você também já conheceu a produção artística de diferentes períodos históricos. Então, a gente vai observar agora a linha do tempo para identificar algumas dessas produções artísticas de diferentes tempos, e provavelmente você já viu. Então, vamos lá. A gente tem a primeira, pintura rupestre pré-histórica, São Raimundo Nonato, Piauí. Então, a gente tem a pré-história. Em seguida, nós temos Nefertiti, com um busto de Nefertiti, a escultura do Egito Antigo, falando de Egito. Depois, nós temos Teseu e o Minotauro e um vaso grego na Grécia. Abaixo, nós temos Coliseu Romano, Roma Antiga, ok? Aí, mais um pouquinho, nós temos uma gravura que é a Dança da Morte, de Hans Holbein, tá? Que retrata as danças macabras. Tá falando de quê, professora? Tá falando da Idade Média, tá? Aí depois vem o Renascimento, com a Vênus, de Sandro Botticelli, um quadro ícone clássico, ok? Então nós vamos falar de quê? Renascimento. Depois, Barroco, de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, está aqui representado, ok? Depois, nós temos o Lago do Cisne, que é a dança clássica. Em seguida,
nós temos também uma composição onde a gente vai entrar no Beethoven e o período romantismo, ok? Depois, cenas cotidianas, que é aí sobre o realismo. Depois, novamente, mais para frente, a gente tem as influências e aí a gente entra no Impressão ao Sol Nascente, do Monet, onde a gente vai falar do impressionismo. Acima, nós temos aí começando o modernismo, onde nós vamos falar de Pablo Picasso, modernismo, Les Mademoiselles Avignon, ok? Acima, continuando com o modernismo, a gente tem o modernismo brasileiro, de Anita Malfatti, certo? Nós já vimos. Depois, Andy Warhol, onde nós vimos o pop art, também do modernismo. E a atualidade, né? O mais atual, Augusto Boal, e o mais atual aí, onde a gente vai ver a contemporaneidade, ok? Então, não se preocupe, vai ser uma pincelada rápida sobre esse período, sobre essa linha do tempo. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham em mente não a sequência total, mas pelo menos parte da sequência. Qual é o período clássico, qual é o período da luz, né, do iluminismo, qual é o período das grandes guerras que antecederam as grandes guerras e qual o período que vieram depois das grandes guerras. Então a gente tem esses períodos. Então a gente tem os clássicos, a gente tem o período do iluminismo, né, o período da iluminação do homem, que é o renascentista, depois a gente e o barroco, depois a gente vem com os períodos que vieram antes da guerra e os períodos depois da guerra e a atualidade. Essa pesquisa da atualidade, ela vai ficar com você, porque nós vamos ter o grafite, o hiperrealismo, nós vamos ter vários nomenclaturas, várias coisas interessantes dentro desse atual e que vai ser um trabalhinho aí que vocês vão fazer sobre pesquisa, ok? Então vamos aí falar mais uma vez, mais um pouquinho, vamos conhecer aí, ó. A história da arte é composta de movimentos artísticos de diversas épocas que coexistem no momento presente. Então elas têm a gente tem uma grande, né, busca de influência nesses períodos, tá? Ou seja, é quase impossível criar algo completamente novo, porque consciente ou inconscientemente, todos nós temos muita referência visual, auditiva e cênica simplesmente por estarmos no mundo. Por isso, de uma forma ou de outra, a cada vez que criamos algo, sempre teremos alguma referência por base. Então, o que ele está querendo dizer? Nós conhecemos a grande parte dessa linha do tempo. E ela é desde o início do nosso planeta, desde o início do surgimento do homem no nosso planeta, que é a pré-história, ok? Então não tem como a gente criar nada sem influência. Não tem como eu fazer um desenho sem influência, fazer um poema sem influência, uma arte digital sem influência. Porque faz parte desde de pequenininho. A arte ela é introduzida, ela é levada até você. Pode ser pela TV, pelo tablet, pelo celular, né, como são as crianças de hoje, mas tivemos influência com revistas, tivemos influência com a própria TV, com a música, tivemos influências visitando locais artísticos, monumentos históricos, museus, apresentações e vendo muitas vezes isso na internet, nas fotos, no celular, tá? Então nós somos sim influenciados, nós somos sim envolvidos, temos sim uma análise crítica do que eu gosto, do que eu não gosto, mesmo que inconsciente, ok? Então vamos partir aí para a linha do tempo. Então, a linha da arte. Olha essas duas maravilhosas. Vênus e Mona Lisa. Então, a linha da arte, ela, como eu falei para vocês, ela está dividida dentro dos seus períodos. Então, a gente tem a pré-história,
a antiguidade, então a pré-história com arte rupestre, a antiguidade, né, com a arte egípcia e a arte grega. Aí também entra a romana, então seria o clássico, arte egípcia, arte grega e arte romana. Depois vem o gótico, que é a introdução, né, o início da Idade Média. Temos aí o gótico com o Renascimento. E aí, depois que o Renascimento surge na Idade Média, ok? Depois vem Barroco, depois o Iluminismo, então, que é a Idade Moderna, tá? Depois o Modernismo, com as grandes escolas e as grandes academias de arte, as artes de influência antes da guerra e depois da guerra, como a arte nouveau, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, tá? E vários outros, como as escolas de Bauhaus, o realismo, pop art, tá? A gente tem aí o pós-guerra, ok? Até chegar no pós-modernidade com o digitalismo. Então, o grande aumento de usuários de microcomputadores e celulares, o advento da internet e a rápida evolução da tecnologia de informação possibilitaram uma maior demanda de procura de designers para serviços relacionados ao meio digital, o uso de ferramentas gráficas visuais se popularizou a ponto de se permitir que qualquer pessoa pudesse trabalhar em sua própria casa. O designer se tornou responsável por diversas áreas do conhecimento, que surgiram no decorrer dos anos 90 e 2000 e agora 2020. Uma soma de estilo diferente e aparições de novos estilos ainda moldam as características gráficas desse período, ok? Então, com a tecnologia, a gente vê que muda tudo e muda muito, tá? Muda até algumas visões dentro da própria arte, tá? Bom, gente, é isso. Eu queria só introduzir realmente. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre os primeiros períodos. Então, o próximo vídeo é uma pincelada na pré-história, na antiguidade, na Idade Média, uma breve pincelada, tá? Aí depois nós temos, novamente, uma breve pincelada na Idade Moderna e no modernismo, tá? Até chegar ao meu destino, que é o pós-modernidade, e é onde vocês que vão trabalhar um pouquinho, ok? Bom, pessoal, agora eu sei que vocês terminaram aí a linha do tempo de vocês, e agora eu quero que vocês pesquisem dentro dessa linha do tempo da arte que está na apostila de vocês na página 3, qual o estilo que mais te agrada? Qual é o estilo que mais te agrada? Qual é o estilo que você mais gosta de estudar? Eu estou curiosa para saber. Estou curiosa e vou passar uma atividade sobre isso. Mas a gente se fala daqui a pouquinho ou na próxima aula. Um beijão, pessoal, e até lá.